Boa noite, pessoal. Tudo bom? Depois de um final de semana maravilhoso, tivemos um curso de Essências Cristais de Oz nível 4 em São Paulo e tivemos o lançamento das essências do grupo Feminino Sagrado. E realmente foi muito emocionante. Como é bom ter amigos, né? Como é bom ter queridos. Prepararam uma surpresa muito linda e, sabe, foi muito emocionante mesmo. Eh, Fizeram aí um ritual lindo, extremamente significativo, né? Como eu gosto. Eu não gosto de nada que não tenha um sentido. E realmente ainda estou assim com essa sensação boa, né, que ficou desse final de semana. Foi muito carinho, foi realmente muito gostoso. E eu não podia deixar, né, continuando essa vibe, essa energia, eu não poderia deixar hoje de realmente falar. Oi, Simone, de Franca, um beijo para você. Eu não poderia deixar de falar dessas essências, desse trabalho que durante muitos anos foi gestado e culminou o ano passado, quando eu fiquei um tempo em Portugal. Portugal é um país onde há um aspecto feminino muito forte, por isso, assim, tanta cordialidade do povo, tanta gentileza e educação, né? E ali eu realmente vivenciei muito forte esse aspecto, suficiente para eu poder resgatar essa energia e poder co-criar esse grupo do Sagrado Feminino. E hoje a gente vai falar de cada uma dessas 7 essências, né? E vamos começar. Ô Renan, boa noite. Sumido, hein? Não apareceu mais nos cursos? E não poderia deixar de começar a falar do negativo, né? Porque por que que precisa ter um produto para cuidar, né? Porque realmente, devido a essa repressão toda desse aspecto que a gente resume na ferida, né, do feminino, essa negação, esse bullying, né, que o aspecto feminino vem sofrendo aí no planeta, tá? Nem vou entrar em detalhes porque realmente é horroroso o que acontece com as mulheres aí por muitos países, tá? A gente não faz ideia, às vezes a gente acha que o país é um pouco mais evoluído porque está na Europa, porque está lá em cima, não tem nada a ver em relação a isso, porque a mulher, né, biologicamente carrega, né, esse aspecto de uma maneira mais orgânica, mais instintiva e natural. Então, nela esse aspecto é naturalmente desenvolvido. Por isso há tanto bullying em cima das mulheres, né, nessa tentativa de reprimir, de soterrar, né, esse aspecto tão importante. Mas primeiro vamos falar o que que é, né? O que que é esse aspecto tão importante? É o aspecto criador, sabe? A gente fala muito, né, que existe a necessidade de criar, de idealizar, de fazer um projeto, né? Na verdade, a gente tem que fazer um projeto antes de poder realizar, né? Então, o aspecto feminino é esse aspecto, tá? Que que idealiza, que cria, né? E que capta, sabe, toda essa energia, essa egrégora, esse conhecimento aí conhecido como inconsciente coletivo, memória akáshica, é uma biblioteca universal que, independente de ser homem ou mulher, podemos captar, né, que esse processo se chama canalizar, né? Na verdade é um download mesmo que a gente faz e acaba obtendo esse conhecimento, né? E o aspecto feminino é o que promove, é o que possibilita que a gente possa captar esses conhecimentos e trazer aqui, né, para que o aspecto masculino possa realizar, tá? Então, olha a importância do aspecto feminino
para que você possa realizar os seus projetos de vida, tá? Boa noite, Cíntia, querida de São Paulo, Carla de Franca, boa noite. E é isso, sabe? As pessoas não têm noção, não têm ideia realmente da importância desse aspecto estar desenvolvido, estar podendo ser fluido, né? Você poder usar. Porque quando ele está reprimido, ele é negado dentro de você, por você mesmo, porque é cultural, né? Então você permite que esse aspecto seja completamente ou quase que isso castrado, né? Dentro de você. Logicamente que os homens também têm um aspecto feminino, só que, como eu disse, né, as mulheres têm esse aspecto já organicamente desenvolvido, naturalmente. O homem, ele tem um pouquinho e tem que fazer um certo esforço, até porque a nossa cultura reprime mais ainda esse aspecto nos homens. Então, vamos pensar bem, né? Se o aspecto feminino é o que cria, é o que faz o projeto, é o que idealiza, como é que o homem, como é que o aspecto masculino tem condição, né? Teria condição de realizar alguma coisa, de materializar alguma coisa? Não tem como, tá? Não tem como você construir um prédio sem uma planta, sem às vezes uma maquete. Você tem que ter a ideia, você tem que poder rabiscar, rascunhar, né? Senão não tem como. Não tem como você realizar, trazer da forma para aquilo. Tá? Aquilo vai ficar no plano da ideia, que é o que muita gente se queixa, sabe? Eu atendo muita gente que se queixa disso. Ah, eu não consigo realizar minhas coisas, meus projetos, meus sonhos, fica tudo no nível, como é que é? Tudo engavetado, né? Fica tudo na gaveta. Ô, Suzana, beijo grande, viu? E, enfim, quem tem esses dois aspectos igualmente bem desenvolvidos, tá? Tem muito mais possibilidade de realizar, tem muito mais possibilidade de poder se sentir satisfeito, pleno, tá? Literalmente, né? Realizado, tá? Então, esse grupo das essências cristagiosas, né? Do sistema cristagioso, o sagrado feminino, ele vai trazer o desbloqueio, em primeiro lugar, desse aspecto feminino e a cura do que ficou de ferida, do que ficou de mágoa, do que ficou de medo, né? Com certeza. Então, eu vou falar sobre cada uma das 6 essências femininas e, por último, o Avalon, que é um catalisador, e depois eu explico direitinho, né? Que é essa 7ª essência, que é a única essência já que trabalha o aspecto masculino de uma forma direta, tá? Equilibrando os dois ali, né? Fazendo um casamento ali desses dois. Então, aproveita essa descrição, quem sabe você já consiga se identificar, né? Aonde que está pegando, né? Qual que é a sua dificuldade, né? A sua fragilidade, aonde que está a sua limitação. Tá? Porque é isso que importa, né? Logicamente que eu vou falar de cada uma delas características, né? Mas o que você tem que ficar mais atento, que a gente tem que ficar mais atento para fazer o diagnóstico e indicar o produto para resolver, né, essa questão na mulher ou em algum homem, né, independente da orientação sexual, que já tenha um aspecto feminino mais desenvolvido, geralmente homens que já lidem com a espiritualidade, com arte, né? Vários tipos de arte. Vários tipos de criações, né? Cientistas, por exemplo, tá? Tudo isso já, esses homens já têm aspecto feminino mais desenvolvido, tá? Então, eu vou começar a falar então sobre a guerreira. Guerreira é um perfil de uma dessas 6 mulheres e é o nome da essência, tá? Que vai tratar as dificuldades desse perfil, tá? Então, a guerreira é essa mulher batalhadora, que luta com muita facilidade, que não tem dificuldade de se defender. Mas cadê o problema? O problema é justamente quando ela exagera isso. A pessoa fica muito defendida, principalmente em relação aos homens, principalmente em relação a namoro, a casamento ou qualquer tipo de relacionamento um pouco mais íntimo, né, com homens.
essa mulher acaba tendo uma dificuldade mesmo de ter um relacionamento mais estável, mais harmônico. Às vezes ela até casa, mas não dura muito tempo. E é o que a gente fala, ela é guerreira, então ela às vezes casa com alguém que vai ajudá-la numa causa, né? Quer dizer, um soldado, né? Ela estaria recrutando ali o seu soldado, né? Homens que geralmente vão ajudá-las, né? Inclusive profissionalmente. São mulheres que geralmente têm filhos em produção independente, ou então, logo que tem o filho, arruma um rolo aí, uma desculpa e acaba se separando e acaba criando essa criança, uma, duas, sozinha, e sempre levantando, né, essa bandeira, né, esse orgulho. Não, eu não preciso de ninguém, eu me basto, eu consigo me prover, né? Inclusive, são mulheres muito trabalhadoras e que realmente elas conseguem se prover. Né? Mas em termos de amor, de afetividade, são muito fechadas, são muito defendidas. Né? E aí que está uma insatisfação constante e no fundo, né, não são felizes. Né? Sempre fica lá um vaziozinho que às vezes não consegue entender aonde que tá pegando, né? Por que que tem essa insatisfação, esse vazio, tá? E também mulheres muito secas, né? Que têm muita dificuldade de expressar sentimentos mais sutis, têm dificuldade de trocar, né? De trocar mesmo esses sentimentos. Tô falando de amor mesmo, né, gente? Tô falando de afeto, tá? E a parte, assim, espiritual, às vezes é até negada, sabe? Não tem muito contato, não tem... às vezes nem acredita, né? São mulheres muito mais materialistas, muito mais voltadas para trabalho e necessidades materiais, tá? Essa é a guerreira e agora a gente vai falar de um outro perfil, tá? Que é o nome da essência, né? Também todos eles são, que se chama ama de leite. Ama de leite, ela é muito diferente. Um beijo, Neide. Ela é muito diferente e talvez até meio oposta dessa guerreira que eu falei anteriormente, né? A ama de leite é a cuidadora, né? A mãezona, tá? É aquela que adora dar de presente um alimento, né? Sempre dá uma guloseimazinha, sempre vem visitar alguém e traz, né, um brigadeiro, né? Traz alguma coisa assim. Quem que não gosta, né, de ter essa amiga, né, de ter essa companheira, se for o caso. Então é uma cuidadora, né? Uma excelente cuidadora de idosos, uma excelente babysitter, né? Cuidadora de crianças, né? Então, como eu falei, ela é muito diferente, né, da outra, expressa sentimentos com muita facilidade. Tá, mas cadê o problema, né? O problema é que elas fazem muito para os outros e não fazem para elas, em primeiro lugar, né? Estão sempre muito mais focadas em cuidar e esquecem de se cuidar, né? De cuidar de si mesmas, né? E também, igual a guerreira, também tem dificuldade de se casar, dificuldade de se relacionar, de ter um relacionamento afetivo mais estável, né? De se enraizar em termos afetivos, tá? Então essa mulher, ela também, como a guerreira, sente um vazio, ela também às vezes fica nessa fantasia, né? De um dia, quem sabe, se realizar no amor, mas no fundo está defendida também aí, né? Também em relação à coisa mais íntima, tá? Não estou falando de amizade, isso muito pelo contrário, são mulheres muito fáceis, né, de fazer amizade fácil, muito solícitas, estão sempre prontas para ajudar, sempre querendo fazer alguma coisa para os outros, para os amigos, para a família, né? Tem um monte assim de sobrinhos emprestados, né, por exemplo, tá? Ou netos até, né? Mas é isso. Só que tem um detalhe. Como eu falei que ela é alimentadora, né? Quer dizer, ela gosta de dar de presente o alimento, não necessariamente de cozinhar, tá? Então, o que ela gosta mesmo é de presentear as pessoas com a guloseima, com o alimento, tá? Isso não quer dizer que ela adora pilotar um fogão. Aliás, que ela adora serviço de casa, né? Não, geralmente não. Tá, agora uma outra que nesse sentido é oposta, né? É a serva.
A serva, ela já é bem dona de casa, bem Amélia, adora cuidar neste sentido, né? No sentido mais de mãe técnica, né? Aquela mãe que está ali sempre preocupada, se levou agasalho, né? E também cozinhar, né? Geralmente cozinha muito bem, cuida da casa muito bem. Então, assim, a serva é uma excelente, né? Companheira nesse sentido. E tá, e cadê o problema? Tá, ela é submissa. Ela é uma pessoa subserviente. Isso é, ela também, assim como a ama de leite, não se cuida. É a última, tá, na lista dela que viaja, que aceita um presente, sempre é para o outro, sempre também está focada no outro, né? Só que essa tem um grande problema, tá? Ela aceita, ela permite o assédio moral e muitas vezes sexual. Porque ela é muito insegura, ela tem medo de perder aquele emprego, ela tem medo de perder aquele marido, né? Principalmente se ela tiver filho, aí ela vai ter mais medo ainda. Então esse perfil feminino, ele é muito judiado, né? Então geralmente não tem muita vaidade, são mulheres bem mesmo, masoquista, né? Masoquista é um termo meio forte, mas não deixa de ser, né? E que se auto-sabotam constantemente, tá? E agora a gente vai falar de uma outro perfil feminino que se chama rainha, né? Então a rainha, ela é bem egoísta, bem egocêntrica, muito vaidosa, tá? E quando casa, tá? Ela vai buscar realmente um súdito. Ela vai buscar geralmente homens inferiores de alguma maneira, ou de uma maneira cultural, ou limitados, né? Para que ela possa dominar, né? Para que ela possa se sentir superior e sentir mesmo que ela é a rainha não só do lar, tá? Mas em todos os sentidos ela gosta de ter pessoas em termos assim de ajudando, né? E tudo mais, mas ela tem que sentir que são súditos, né? A rainha ela tem muito orgulhosa, tá? Então geralmente não pedem ajuda, dão a entender, só que no fundo cobram, tá? Então às vezes elas fazem para as pessoas, elas ajudam, elas são solícitas para ter as pessoas na mão delas, para depois elas poderem até cobrar, nem que seja de uma maneira implícita, tá? Nem que elas não falem e peçam, né? Por conta do orgulho. Então elas fica subentendido que elas estão precisando e aí se a pessoa não faz, aí ela até cobra ou até ela, né, mostra com o olhar e começa a desprezar a pessoa, né, por conta de que não fez aquilo que ela quis, porque ela é extremamente manipuladora, ela é extremamente dominadora e tem que fazer o que ela quer, né? Essa é a rainha, tá? Geralmente elas se casam por interesse. De todas elas é a que tem mais energia sexual. Ela realmente tem muita vontade sexual e cobra isso do parceiro, tá? Então, às vezes isso até assusta, né? Porque o homem às vezes se assusta quando a mulher chega aí muito voluptuosa, né? Com muito desejo. O homem tem medo também de não satisfazer e esse medo pode acabar gerando até impotência sexual nesse homem, né? É isso aí. Então, a rainha, ela é uma pessoa também insatisfeita, né? Você vê que aí é sempre um ponto em comum, né? Também sente muita insatisfação, muita carência, fica às vezes com uma ideia meio de príncipe encantado. Mesmo no casamento ali, ela ainda acha que um dia ainda vai arrumar uma coisa melhor, sabe? Sempre critica todo mundo, critica o marido e é uma pessoa bastante difícil, né? Até de se conviver. As amizades às vezes não duram muito tempo, as pessoas não aguentam ficar muito tempo, né? Se relacionando, tá? Agora uma outra mulher, um outro perfil, chama criativa ou parideira, né? Então, a criativa é aquela mulher muito engenhosa, né? Mulher muito artista, muito criativa. Ela consegue criar assim coisas do nada.
têm insights, tá? Elas têm muita intuição, realmente tem muita intuição. E às vezes não é uma intuição assim, espiritual, né? Não é uma intuição como a gente entende, né? Canalizando, mediunidade. Não, é intuição de criação, né? Ela vai juntando ali algum material que ela tenha, alguma ideia, ela foi num país e ela viu um esquema ali, aí ela já abre um negócio ali inédito, né? Que não tem muito aí no mundo e é isso, né? É uma pessoa independente de religiosidade, de espiritualidade, ela está sempre ligada, sempre muito intuitiva, né? Geralmente essas mulheres são muito festeiras, vaidosas também, adora sair, adora conversar com amigas, só que ela tem um probleminha, né? Que é bastante grave e muito evidente, tá? Elas fazem intriga muito fácil, elas têm um complexo de inferioridade muito grande, principalmente no sentido de autovalorização. E aí elas precisam falar mal, principalmente de mulheres, para que elas se sintam melhores, entendeu? Esse movimento é bastante chato, né? Bastante negativo, mas é bastante comum na criativa, tá? Por que parideira? Porque adora ter filho, né? E filho não significa só carnal, né? Bebê. Existem vários tipos de filho. Você pode criar um sistema de essência floral, você pode escrever um livro, você pode fazer uma linha de doces, né? De docinho, de bolo. Isso tudo é filho, é criação, né? Animais também, né? Tem bastante animais. Então, geralmente são mulheres que adoram essa procriação, elas gostam, né? Para elas é muito fácil também esse tipo de prosperidade, tá? São mulheres muito prósperas e que têm facilidade. Na parte do casamento, geralmente elas se casam com homens inferiores, tá? Não é bem inferior no sentido de dinheiro ou cultura, mas às vezes homens que são mais simples, mais simplórios e se sentem, né, inferiores de alguma maneira, inseguros, e aí ela se sente segura com isso, né? Porque aí ela fala, bom, pelo menos esse cara agora vai me valorizar, né? Já que eu não me valorizo, né? Lógico, gente, tudo isso é inconsciente, né? Logicamente que ela não pensa isso, tá? Lá dentro é que ela, né, funciona dessa forma, né? Totalmente inconsciente. E aí ela se sente segura quando ela está do lado de alguém inseguro, né? De um homem inseguro, tá? E então geralmente ela até tem relacionamentos estáveis e assim tá contanto que esse homem não tolha a liberdade dela, não poda, né? Não corta o barato dela de poder sair, de poder viajar, de poder curtir. Quer dizer, tem que confiar, né? Absolutamente. Só que ela não confia, tá? Ela morre de ciúme, é extremamente, né? Por conta da insegurança, né? Então, entendeu? Então, assim, as essências, né, desse que tem o mesmo nome, né, que eu estou citando aqui do perfil, elas vão cuidar dessa parte, vão cuidar do que não é legal, sabe? Dessa insegurança, dessa baixa de autoestima ou baixa de autovalorização. Então, o potencial, né, da mulher ou do homem que tem esse aspecto feminino já mais desenvolvido e atuante, começa a ficar saudável, né? Então, com certeza, qual que é o reflexo disso? É na vida, né? Você começa a ter muito mais realização, você começa a ficar muito mais satisfeito, você começa a ficar próspero, pleno, você olha em volta e fala, nossa, agora parece que as coisas estão fluindo, né? Agora as coisas estão começando a dar certo, tá? Porque, como eu já falei, repetindo, com o aspecto ferido, feminino ferido, ali engurgitado, né? Bloqueado, reprimido, negado, enfim, enterrado, né? Enfim, não tem como, tá? Não tem como ter prosperidade, não tem como ter plenitude. Você pode até ter dinheiro, mas você não vai se sentir uma pessoa realizada. Você pode ter bens, você pode ter até um casamento, né? Relativamente, aparentemente estável, mas lá dentro você não está satisfeito. Lá dentro você ainda sonha com essa tal felicidade, com essa tal satisfação, né? Que muitas vezes aparece aí novela, filme e cria, né, uma expectativa, uma fantasia muito utópica, né? Tá? E uma ilusão. O que é felicidade, né? O que é estar realmente realizado, né? E temos
mais uma, né? A gente tem mais um perfil feminino, que é a sexta essência do grupo sagrado feminino do sistema Cristais de Oz, que é a feiticeira. A feiticeira é isso aí, né? É a bruxa, é a mãe de santo, é aquela mulher completamente espiritualizada. Aliás, esse às vezes é o problema, né? Às vezes ela até nega, né, o materialismo. A nossa cultura é meio maluca nesse sentido, né? Acha que para você conectar espiritualmente, para você estar realmente numa ascensão espiritual, você tem que se desmaterializar, né? E aí eu só pergunto uma coisa: então o que você está fazendo aqui? Né? O que você está fazendo aqui na Terra, planeta Terra? Tá? Gente, é completamente o contrário, né? Então, na verdade, as pessoas têm medo desse poder e têm medo das pessoas que têm esse poder, tá? E aí fica com essa crença justamente para atrapalhar a evolução espiritual dela, para atrapalhar a ascensão espiritual e essa conexão, né? Porque justamente, lógico, a feiticeira de todas é a que tem mais condição, quando ela está fluindo, quando ela está bem, de se realizar, né? Porque ela vai conseguir co-criar, tá? É isso. Então, voltando lá no perfil, são mulheres que adoram rituais, adoram fazer um ritualzinho e tal, e dançar, e acender vela, e toda, né? É extremamente devota, naturalmente, organicamente intuitiva, agora já falando de uma maneira mais espiritual mesmo, totalmente intuitiva. Só que lembra, em todo filme, né, que a gente vê, né, um filme, por exemplo, com um contexto celta, né, um filme medieval, sei lá, já nessa época, né, todo filme tem uma feiticeira que mora afastada, né, fora ali da sociedade, né, não sei se ela é rejeitada ou... Eu nem estou falando da Santa Inquisição, nem estou falando da caça às bruxas, né? Estou falando, vamos dizer assim, fora isso, tá? Então eu não sei se elas é que se sentem, né, diferentes, né, não compreendidas, né? Isso aí é um tema muito ligado a essa essência feiticeira, esse perfil, né? A sensação de ser excluída, né? De sofrer bullying nesse sentido. Né? Ser excluída, de ser diferente, de não ser compreendida, tá? Porque não são a maioria. Então acaba se isolando, e é essa questão que acaba indo morar lá no meio do mato, no meio da floresta, né? Longe da cidade, né? Longe do feudo, né? Medieval lá, longe do castelo, porque não sei o que fica implícito aí, né? Nesse perfil, talvez mesmo essa rejeição, né? E é isso, essa pessoa ela tem muito bloqueio sexual, tá? E muitas vezes dá desculpa, né? Justifica essa não vontade, né? Ou essa repressão sexual. Ela fala, não, mas eu sou muito espiritualizada, eu derivo, né? Eu converto essa energia numa outra coisa. Tudo bem, pode até acontecer, tá? Mas não é matemática isso, tá? Justamente eu sempre falo em todos os meus cursos e palestras que para que a gente possa ter uma espiritualidade saudável, né? Sintonia boa com a luz, você tem que ter um materialismo muito bom também. Tá? O que seria o materialismo? Cuidar do seu corpo, cuidar da alimentação, né? Quem sabe uma atividade física, uma atividade sexual saudável, né? Com amor, né? Logicamente. Enfim, entendeu? Então, assim, coisas, quer dizer, tem que ser normal, né? De alguma maneira tem que ser normal. Lógico que não é, né? Lógico que tem esse lado ímpar, único e diferenciado, né? Mas o dia a dia tem que ser normal. É só aí que a pessoa vai conquistar uma ascensão espiritual, não é negando tudo isso, sabe? É aterrando, é enraizando que você consegue grandes alcances, né, espirituais, tá? Bom, em questão de casamento, geralmente a feiticeira casa também, como outras aqui que eu já falei, com homens que a ajudem, tá? Que às vezes vão ajudar nesses rituais, né? E isso não quer dizer que está errado, né? Lógico, mas às vezes elas nem mantêm relação sexual com esses homens, né? Elas realmente ficam junto com eles e fica naquela relação mais até de amigo e de
coleguismo, né? Principalmente quando tem um lado assim mais terapêutico, tá? Então é isso, a feiticeira ela geralmente se isola e, lógico, também acaba se sentindo insatisfeita, vazia, né? E fica numa expectativa, quem sabe um dia, né, se realizar nesse aspecto mais afetivo. Você vê que isso é comum a todas, né? Essa questão do vazio, da insatisfação, né? Só que uma tem mais medo, a outra tem mais defesa, né? São defesas diferentes, mas acabam realmente tendo essa intersecção, né? Esse ponto em comum, né? A Neide, minha queridinha, aí tá falando assim, ó, esse feminino que vem sendo machucado há tanto tempo e hoje assistimos mulheres sendo atiradas do prédio por maridos psicopatas. É isso aí, né, gente? A gente tem que olhar para tudo isso que está acontecendo. Isso aí talvez seja uma situação mais recente e que ficou em evidência, né? A maioria acaba não ficando. A gente tem aquela situação lá na África, né? Que parece que agora em alguns países já foi proibido, da castração feminina, né? Física, anatômica, uma coisa horrorosa, né? Então, assim, a gente tem aí no planeta o tempo todo, né? O feminino sendo judiado, né? A mulher começou a poder votar há pouco tempo. Em alguns países a mulher não pode estudar, né? Não pode ter cultura. Então, nossa, é triste, né? Realmente é muito triste. Existem países evoluídos, né? Que a gente acha que é evoluído, onde a violência doméstica é meio que normal. E o próprio pai da mulher, quando ela tem a violência dentro, né, do casamento, chega a falar para ela, querida, filha, fica aí, é melhor, entendeu? Melhor com ele do que sem ele, tá? Eu já vivenciei isso em outros países, né? Também, não só aqui. Então realmente é cruel, realmente é muito cruel, a gente precisa demais, tá? E curar esse feminino do planeta, tá? Não é nem de uma mulher apenas, de todas elas, de todas as mulheres, tá? E que pena, né, que chegou a esse ponto, mas é importante também não ficar, né, no mimimi na vítima e entender o porquê, né? Foi conveniente, tá? Essa castração. Existe um dos filmes, né, que eu poderia citar, é livro e filme, que eu cito sempre e quando a gente fala nesse assunto, que é o Brumas de Avalon, né? Então, esse nosso trabalho, o grupo Sagrado Feminino do Sistema Cristais de Oz, ele está envolvido com a egrégora das deusas celtas, tá? Então, aí todas as essências elas têm um nome em português e tem um nome de uma deusa celta, tá? Porque na verdade foi ali, né? Ali que houve essa negação, essa castração, tá? Da sacerdotisa, né? Que nessa cultura era como se fosse a líder, né? Da cidade, da comunidade, e ao mesmo tempo a curandeira, né? Quer dizer, era um top, né? E foi negado isso, e isso já tem um tempinho, então vale a pena aí dar uma olhada nesse filme, e muito lindo por sinal. E aí para você entender, sabe, essa conveniência, né? Por que houve, né? Por que a cultura caminhou para isso, né? Por que a cultura acabou caminhando para a negação desse aspecto criativo, intuitivo, né? Falar em aspecto feminino é falar de espiritualidade. Por quê, né? Que cultura materialista é essa, né? E que medo é esse que a gente tem de bater asa, de expandir, de poder ser autônomo? Hoje se usa muito, né, a palavra empoderamento, né? Então, esse trabalho, esse grupo de essências de cristais, justamente é para isso, né? Podemos resumir aí, né? Gerar o empoderamento para que todas as mulheres, que não vai mudar o seu perfil, não vai deixar de ser aquilo lá,
mas vai sair da sombra, vai sair do negativo, vai sair da castração, vai sair da raiva, do medo, da ferida, né? Então a ideia é essa, vamos desbloquear para que você possa aproveitar essa ferramenta que você tem com muito mais produtividade, com muito mais utilidade, né? E num outro nível, né? Num outro nível mesmo dimensional, tá? Que você não fique só utilizando aqui, né? Mas que possa levar isso para a sua ascensão espiritual, né? E aí a gente tem uma sétima essência, que é a única essência que tem também uma possibilidade de ajudar a desenvolver e amadurecer o aspecto masculino, que é a Avalon. A Avalon tem relação ao Merlin, né? Quem que não conhece esse mago tão famoso aí em desenho animado, em filmes e tudo mais, né? Independente se foi real ou não, mas a figura dele, né? O mito de Merlin, que é aquele mago velho, muito velho no sentido de sabedoria, de bagagem, tá? Então é uma essência que vai resgatar em você essa possibilidade, né, de você se sentir não velho, caído e cansado, né, como a nossa cultura entende essa palavra, né, mas o sábio, né, aquele que realmente já se empoderou, já adquiriu uma certa autonomia e que praticamente não depende mais de ninguém. Em muitas culturas, né, esse arquétipo ele é representado como um eremita, né, mas não no sentido, como eu falei, da feiticeira, de se isolar, de ficar, né? Agora, essa essência, ela pode sim ajudar aí pessoas que têm a sensação ruim de isolamento, tá? Se você ainda tem essa sensação de exclusão, né? E assim como a essência feiticeira, ela pode ajudar aí. Mas em primeiríssimo lugar, tá? A essência Avalon, ela vai te ajudar a resgatar a paz. Você sabe o que é paz? É a plenitude. A paz é mais ou menos assim, é quando você... Lógico, o ser humano sempre ambicioso, né, no bom sentido, sempre quer mais, mas você sente que tá bom, né? Assim, tá tudo bem, nossa, já cheguei num ponto bacana, eu tô bem com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, mas isso não quer dizer que eu não quero melhorar, que eu não quero mais, mas sem ansiedade, entendeu? Tranquilo, sem pressa, sem pressão. Então é isso que é a paz, né? Você poder curtir o aqui e agora, né? Levantar de manhã e falar, opa, o que que eu tenho para hoje, o que que eu vou fazer, e também permitir aquela fluência, né? Quer dizer, surfar, né? Naquele dia, e as coisas vão acontecendo, vão dando certo, e você cada vez mais com a sua fé, tá? De que as coisas dão certo, simplesmente porque você merece, porque todo mundo merece, né? Vamos sair dessa crença que precisa sofrer, que precisa sentir dor para conquistar uma ascensão espiritual. Isso aí é totalmente mentira, é totalmente, né? Eu até faço assim uma analogia, poxa, dá para você estar assistindo uma aula e de repente começar a sentir dor, né? Você nem vai aproveitar essa aula. Que aproveitamento que você vai ter, né, daquele curso, se você está sentindo um desconforto muito grande. É bem por aí, se a vida está te oferecendo uma oportunidade para você crescer e você acha que, né, dentro de um conforto, tá, aliás, de um desconforto, você vai conquistar créditos, está muito enganado. Realmente é a hora que você vai empacar e não vai conquistar nada, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido se identificar. Muitas vezes a gente se identifica com duas, né? E às vezes até com uma terceira, um pouquinho de uma terceira. E em termos de como utilizar essas essências, né? Existem duas maneiras. Vocês podem utilizar a matriz, o concentrado, o vidrinho de 10 ml, e tomar 8 gotas uma vez por semana, de 3 a 6 meses, tá? E aí essa essência ela vai te lapidando, né? Vai te gerando aquilo que você precisa, seja segurança, coragem, flexibilidade, enfim. E outra maneira, você pode pedir para a farmácia manipular uma solução oral, quer dizer, essa matriz diluída, e
você vai tomar 8 gotas 2 vezes ao dia, também de 3 a 6 meses, tá? São as duas maneiras. E nessa solução oral pode misturar mais do que uma, tá? Pode pôr o Avalon junto, aliás, é muito bom, tá? E a matriz você também poderia tomar uma, duas, três juntas, né? Naquele mesmo dia. Quando é essa matriz, o concentrado à noite a deitar, o ideal é... Ah, não, já falei. Quando é uma vez por semana, o ideal é à noite ao deitar, certo? É aquele momento que você vai ter um aproveitamento maior. Você vai estar relaxado, né? O teu superego, aquele guardinha que não deixa as coisas acontecerem, ele vai também dormir e você vai poder absorver muito mais o produto, tá? Então, sempre uma vez por semana, escolhe um dia lá, uma ou outra ou várias, né, no mesmo dia, na hora que você for dormir. Já a solução oral é 2 vezes ao dia, qualquer horário, tá? E o ideal é de 3 a 6 meses, no mínimo 3 meses, tá bom? Gente, tenham um excelente final de noite, que vocês... esqueci de falar que agora, a partir daqui a 15 dias, né? A gente está fazendo cada 15 dias essas lives, eu vou estar trabalhando e passeando, logicamente, né? Em Portugal, tá? Uma vez por ano, no mínimo, eu vou para lá para dar alguns cursos, palestras. Os nossos produtos já estão lá, já tem mais de ano. A nossa representante Regina, né? Regina Barbosa, que nos auxilia lá no Porto, na cidade de Maia, na região da cidade do Porto. E eu vou estar por ali, vou estar em várias cidades, tá? Porto, Lisboa, Coimbra e outras mais. E a cada 15 dias eu vou estar fazendo uma live, só Deus sabe aonde, né? E também ainda não sei os temas, tá? Eu quero assim ter a possibilidade de chegar lá primeiro para sentir, né? Para poder intuir o que seria bacana a gente estar conversando daqui a 15 dias, tá? Então, que vocês fiquem muito bem e que possam ter um excelente aproveitamento desse grupo novo do sistema Cristais de Ossos, feminino, o sagrado feminino, tá bom? Fiquem bem, até a próxima.